Olá pessoal, 800 e 802, tudo bem? Na aula de hoje vou falar com vocês sobre classificação de triângulos. Na aula passada nós falamos sobre triângulos em geral, o que são lados, vértice, ângulos internos, ângulos externos do triângulo. Nós falamos sobre a propriedade que diz que a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus e falamos da propriedade do ângulo externo, que um ângulo interno do triângulo somado com o ângulo externo vizinho a esse ângulo interno tem que ser igual a 180 graus. Na aula de hoje eu vou falar com vocês sobre alguns nomes especiais usados para identificação de triângulos. Vamos ver hoje. Observação da aula de hoje. A apostila de vocês, do aluno, no caso, tem algumas figuras que não apareceram devido a um problema de informática. Eu não consegui obter uma com aparecendo. Então eu estou aqui seguindo a minha aula com a apostila do professor, que possui essas figuras corretas. Então peço para você, nos exercícios finais dessa aula, que vai ser necessário você copiar no seu caderno e tentar fazer, que você copie as figuras que não estão aparecendo na sua apostila, ok? Eu também, nessa aula, eu estou colocando os slides aqui exatamente com o mesmo padrão que aparece na apostila, uma fotocópia das páginas. Hoje, então, a gente termina na aula 6 e vamos terminar o nosso primeiro bimestre. Foi extenso, né? Mas a gente vai terminar e no segundo bimestre a gente já deve estar voltando em sala de aula. A gente vai terminar o segundo bimestre em sala de aula, mas eu vou começar o segundo bimestre nas aulas seguintes, ok? Pessoal, então abre aí na página 22 e acompanha comigo. Caro aluno, nesta aula você vai estudar sobre a classificação de triângulos, isto é, sobre o nome que o triângulo recebe dependendo de alguns fatores, tais como os seus lados ou os seus ângulos. Classificação de triângulos. Todo triângulo pode ser classificado quanto aos lados, ou seja, para classificar o triângulo quanto aos lados, eu vou precisar saber das medidas desses lados. Se é 5 centímetros, 6 centímetros, tem que saber isso. Agora, eu também posso classificar o triângulo em relação aos seus ângulos. Aí eu tenho que saber o quê? A medida dos seus ângulos. Se é 90 graus, se é maior que 90, menor que 90. Nós vamos estudar primeiro agora a classificação dos triângulos quanto aos lados. Então nós vamos usar o quê? A medida dos lados e comparar se esses lados são iguais ou são diferentes, ok? 3 situações podem ocorrer quando comparamos os 3 lados de um triângulo. Ou eles possuem a mesma medida, ou apenas 2 deles possuem a mesma medida, ou os 3 lados possuem medidas distintas. Distinto é diferente, medidas diferentes. Quando o triângulo possui 3 lados com a mesma medida, ele é chamado de equilátero. Pessoal, vou falar aqui uma observação com vocês, fazer uma observação. A palavra equilátero. Essas palavras em matemática, elas têm um propósito, são palavras que geralmente têm prefixos e sufixos grego ou do latim, de línguas estrangeiras. Nós temos aqui o equi, que está relacionado à igualdade, e a palavra látero, que está relacionado a lado. Você, por exemplo, encontra a palavra equi em equilíbrio. A palavra equação também, que a gente usa, tem esse equi, que tem essa ideia de equilíbrio, né, igualdade. E aqui apareceu também, né, equilátero. Então, equi igual e látero, lado. Então, o equilátero ele possui 3 lados com a mesma medida. Para identificar que eles têm a mesma medida, você precisaria uma régua, né, para colocar aqui a medida com a régua. Se aqui é 5, vale 5 centímetros e é equilátero, aqui tem que ser 5 centímetros e 5 centímetros também. Alguns exercícios pedem isso.
Ó, admita que o triângulo tal é equilátero e que um lado dele mede 5. Qual é a medida dos outros dois lados? 5 também, porque eles têm que ter a mesma medida. Quando você não tem a medida, tem uma dica, uma forma de mostrar que os lados são iguais. Você colocando essa linha. Você vai ver isso em livros de matemática, apostila, vai lembrar de mim. Ó, a maneira que a gente identifica que esses lados são iguais é colocando o número de linhas sendo igual, ok? Então aqui, ó, são 3 lados iguais, se chama de equilátero. No triângulo isósceles, nós temos apenas 2 lados iguais. 2 lados de mesma medida. No equilátero, 3 lados. No isósceles, 2 lados. Esses 2 lados que possuem a mesma medida, nós vamos representar também usando esse tracinho. Então, AB tem a mesma medida que AC. Mas BC é um lado que tem uma medida diferente. A gente pode ver isso, né? Tem, visualmente, não precisa de régua. BC é menor que AB e menor que AC. Esse lado que tem medida diferente, eu não posso colocar um tracinho. Senão estaria dizendo que eles têm a mesma medida e não tem. Então você coloca 2 tracinhos para dizer que esse lado tem a medida diferente dos outros dois. Então esse triângulo isósceles, ele tem 3 lados, 2 desses lados têm a mesma medida e um tem a medida diferente. Esse lado que tem a medida diferente, ele tem um nome especial. Ele é chamado de base, a base do triângulo isósceles, ok? 2 lados com as mesmas medidas. O lado aqui, ó, que eu falei para vocês, AB é uma linha que tem ponta em A e ponta em B. O lado AB e o lado AC. AC está aqui. O lado diferente, ou seja, que possui medida diferente, é o BC. Aqui ele tem um nome especial que é a base. O triângulo que tem medidas distintas ou diferentes, os 3 medidas, tá, gente? Chamado de escaleno. Então eu vou colocar aqui um tracinho. Para identificar que esse é diferente, coloco 2 tracinhos. E esse aqui também é diferente dos outros dois. Vou colocar 3 tracinhos. Gravou, pessoal? Quanto aos lados, o triângulo ele pode ser chamado de equilátero, quando tem 3 lados com a mesma medida. Triângulo isósceles, 3 lados, onde 2 lados têm a mesma medida e o terceiro lado é a base. E temos o triângulo escaleno, que possui 3 lados de medidas diferentes. Quando você não tem uma régua para medir, o exercício, ou o exercício propositalmente, ele não coloca o valor, a gente pode colocar esses tracinhos para dizer se esses lados têm a mesma medida ou não. Algumas observações aqui. Primeira observação, no triângulo equilátero, ou seja, triângulo que tem medidas iguais de lado, os 3 ângulos internos também possuem a mesma medida. Ok? Então, esse aqui, por exemplo, mede 5, aqui mede 5 e mede 5. E o triângulo é equilátero, os ângulos internos possuem a mesma medida. Você lembra comigo que a soma do ângulo A, B e C mede 180 graus? Se esses ângulos eles são iguais, se eu pegar 180 e dividir para 3, dá 60, não é isso? Então eu vou ter 3 ângulos iguais a 60 graus. Qualquer triângulo que tenha 3 lados iguais, a medida dos ângulos internos é igual a 60 graus. Segunda observação. No triângulo isósceles, lembrando que isósceles possui apenas 2 lados iguais, os 2 ângulos internos da base possuem a mesma medida. Então aqui é o triângulo isósceles, esse lado mede o mesmo tamanho que do lado AC, AB mede o mesmo valor de AC, e esse lado aqui é diferente, ele é a base. O que está dizendo? Que os ângulos da base, os ângulos internos da base, são esses daqui, ó, o ângulo B e C. Esses ângulos, está dizendo que esses ângulos têm que ser o quê? Iguais. Iguais. Isso tem sentido, tá?
Se esse ângulo B está oposto a essa medida, se o ângulo C é igual a B, ele tem que também estar oposto à mesma medida do outro lado, porque eles têm o mesmo ângulo, né, relacionados ali ao lado, né? Então vou repetir aqui. Qual é o lado oposto ao ângulo B? O lado oposto ao ângulo B é o lado AC. Qual é o lado oposto ao ângulo C? O lado AB. Se esses ângulos aqui eles são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida, os lados opostos aqui também terão a mesma medida. Por exemplo, se esse triângulo é isósceles e aqui mede 5, aqui também tem que medir 5, né? E aqui vai medir um valor diferente. Nos exercícios com números vai ficar mais claro o que eu quero, tá? Mas por enquanto guarde isso. Triângulo equilátero possui 3 ângulos com medida de 60 graus. Os 3 ângulos internos são iguais a 60. No triângulo isósceles, os ângulos da base eles são iguais. Okay? Por exemplo, se aqui nesse bico mede, deixa eu ver, 80, aí o que a soma dos 3 é 180? Aí eu tenho que colocar aqui 100, né? Colocar 100, aí eu vou dividir 100 em duas partes iguais, 50, 50. A ideia é essa. Depois a gente vê em exercício. Pessoal, existem nomes especiais quando o triângulo possui 3 ângulos internos com a mesma medida, 3 ângulos internos agudos, com um ângulo obtuso e um ângulo reto. Vamos lembrar que o ângulo ele é agudo quando a medida dele é menor que 90 graus. O ângulo ele é reto quando a sua medida é igual a 90 graus e o ângulo é obtuso quando a sua medida é maior que 90 e menor que 180. Aqui no caso, os ângulos estão indicados em roxo. Você pode ver aqui, ó, que tem uma curvinha aqui. A gente falou sobre ângulo, né? Que quando não está pintado tem só uma curvinha aqui. Bom, pessoal, essa medida aqui, ela é menor que 90. Logo aqui eu tenho um ângulo agudo. Aqui também é agudo e aqui é agudo. Você pode medir com o transferidor ou visualmente, por exemplo, aqui em B, forma um L aqui, ó. O L tem 90 graus, certo? Você vê que esse caimento aqui do lado está menor que 90. Daqui até aqui é 90. Daqui até aqui tem que ser menor que 90, ou seja, um ângulo agudo. Ok? Então, apareceu a palavra acutângulo, triângulo com 3 ângulos agudos. Obtusângulo, ó, olha a dica, ó, obtusa lembra de obtuso, né? Acuta lembra, ó, acut lembra de agudo. Obtuso, obtusângulo. Então, o obtusângulo ele possui um ângulo de maior, um obtuso, né? Maior que 90 graus. Que no caso aqui é o B. Esse ângulo aí ele tem uma abertura maior que o L, né? Então logo ele é um ângulo obtuso, maior que 90 graus. Esse aqui é obtuso e obrigatoriamente os outros têm que ser o quê? Agudos, ou seja, menor que 90. O ângulo retângulo, o triângulo retângulo, ele tem um ângulo reto. O ângulo reto é indicado pelo ângulo de 90 graus através desse quadradinho aqui. Então aqui mede 90 graus. E esses dois ângulos, o ângulo A e o ângulo C, eles são agudos, porque medem um ângulo menor que 90 graus, ok? Então, quanto aos lados, o triângulo ele pode ser equilátero, 3 lados de mesma medida, isósceles, 2 lados de mesma medida, escaleno, 3 lados com medidas diferentes. Ou podem ser classificados quanto às medidas dos ângulos, 3 ângulos agudos acutângulo,
Um ângulo obtuso, obtusângulo, triângulo obtusângulo, e um ângulo reto, triângulo retângulo. Condição de existência de triângulo. Se eu juntar três linhas, elas formam um triângulo? Nem sempre. Por exemplo, vou colocar aqui de uma outra cor, precisa acompanhar a explicação. Eu tenho essa linha aqui de extremidades A e B. Acompanha, por favor, só a linha verde, tá? Não olhe para cá embaixo, não. Tem aqui a linha verde AB. Eu tenho essa linha aqui que eu vou chamar de AC e essa aqui de BD. Você concorda comigo que é impossível juntar esse C com esse D, fechar, para formar um triângulo? Dá uma olhada ali. Será que dá para juntar aquele C e D para formar triângulo? Não. Você não consegue fechar. Perceba que se você mover essa linha, imagina isso aqui é um palito, né? Você colocar esse palito em cima da linha aqui, o AC, e também colocar aqui esse BD em cima aqui do segmento AB, a gente verifica que a soma desses dois lados aqui, a soma da medida desse lado e esse, é menor que o segmento maior, o AB. O que isso significa? Vou explicar isso agora para vocês. Que a gente só vai formar um triângulo quando a soma dos dois lados menores for menor que a soma do lado maior. Por exemplo, aqui eu tenho segmentos de medida 3, 5 e 10. Eu posso formar um triângulo com esses três segmentos? Olha, eu vou colocar a medida 10 aqui para vocês verem. Suponhamos que aqui tem 10 centímetros. E vou dividir aqui em 10 partes iguais. 4 para cá, traço no meio, 4 para cá. Aí eu digo que um lado mede 3 centímetros, certo? Então teria que pegar aqui, ó, daqui até aqui, 3 centímetros. E o outro lado, 5 centímetros. Então, ó, pegaria isso aqui. Daqui até aqui, é metade, não é isso? A minha pergunta para vocês é, se eu puxasse esse lado aqui, ó, 3 centímetros para cá, para a gente enxergar melhor, e esse aqui colocasse os 5 centímetros, levantasse, colocasse assim, será que eu conseguiria formar um triângulo? Será que eu conseguiria pegar esse lado e esse juntar? Resposta não, pessoal. Por quê? A medida dos lados menores, 3 e 5, quando você soma, dá 8, certo? E 8 é menor que essa medida do segmento maior, que é 10. Então você não consegue formar triângulo quando a soma dos lados menores é menor que o lado maior, né? No caso aqui o segmento maior. Eu nem posso falar em lado porque nem triângulo forma, né? Aqui nós temos alguns exemplos. Antes de falar esse exemplo, bom, professor serve para isso, né? Para ir além da apostila. Então vou dar um exemplo para vocês. Eu posso formar um triângulo com medida 7, 8 e 9. Será que eu consigo formar um triângulo com esses três lados aí? Então vamos ver quais são os lados menores, 7 e 8, certo? Vamos somar esses dois aqui. A soma dos lados menores, 7 mais 8 dá 15. A soma dos lados menores é maior ou menor que o lado maior? Aqui no nosso caso, 3 mais 5 deu 8. E 8 é menor que o lado, não é isso? Aqui, ó, a soma
dos lados menores está sendo maior que o terceiro lado. E isso significa, sim, que a gente pode formar um triângulo, porque a soma está sendo maior que o lado 9, de medida 9, que é maior. Se a gente juntasse aqui, colocasse aqui, né, o 9, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9. Tá aí. Então isso aqui tudo mede 9 centímetros. Vou supor assim. Para 7 centímetros eu teria que pegar aqui 7 pedaços, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então daqui até aqui. Então isso tudo aqui, imagina um segmento de 7 centímetros, vermelho, que vai ser colocado para cima. E outro segmento de 8 centímetros, deve fazer de outra cor, né? Fazer de verde. Então outro segmento de 8 centímetros. Vai ser daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fazer daqui até aqui, ó. Pronto. Aí, olha só. Esse vermelhão aqui, vou tirar ele e vou levantar o segmento. Assim, 7 centímetros. E esse verde eu vou tirar aqui e levantar também. A minha pergunta é, a gente consegue formar o triângulo? Sim, você só vai ter que ajustar ali, né, pessoal? Você consegue juntar esse pedaço com esse, sim. Se fizer a figura aí direito no papel, consegue sim. Tá? Então, se você somar os lados menores dos segmentos, as medidas menores, e for maior que o terceiro lado, então tá ok, forma triângulo. Mas se você somar as medidas menores das linhas e a soma for menor, ou seja, a adição tiver resultado menor que o terceiro lado, então ó, babou. Não vai formar triângulo, ok? Então vamos para o dever de casa. Quero que vocês façam essa atividade aqui, da número 1, a número 2 e a número 3, número 4, e é isso aí. A número 4 é o que eu disse para vocês, né? Vocês vão ter que pegar os lados de medida menor, 2 e 3, somar, vai dar um valor. A partir desse valor, você vai ter que comparar com esse 4. A soma de 2 e 3 é maior que 4 ou menor que 4? Então pega essa explicação que eu dei agora para vocês. Pessoal, até a próxima aula, se Deus quiser.